Durante décadas, inúmeros relatos sobre OVNIs têm emergido em cidades e países no mundo inteiro. Mas nem todos eles foram gravados na superfície do planeta Terra. Em 19 de julho de 2009, astronautas que viram um vídeo da NASA no ônibus espacial Endeavour relataram ter visto um objeto em forma de disco pairando sobre o braço mecânico da nave. Relatos de OVNIs vistos no espaço como esse supostamente têm ocorrido ao longo da história do voo espacial tripulado. Fenômenos espaciais não especificados? Ou poderiam ser colossais naves espaciais extraterrestres cruzando a Via Láctea? Viagem espacial entre as estrelas é matéria de ficção. Você vê todas as noites na televisão ou no cinema. Mas nós ou outra espécie poderíamos fazer isso? A distância entre as estrelas é realmente enorme. A viagem interestelar não viola a física, não é algo que você descarta dizendo isso é completamente impossível. É apenas muito, muito difícil. Mesmo viajar da Terra até Alpha Centauri, a estrela mais próxima a nós há quase 4,5 anos-luz, está além do alcance dos nossos mais avançados foguetes. Se uma civilização avançada de um sistema estelar distante viesse nos visitar, podemos descartar que usariam foguetes químicos para chegar aqui. Apesar da impressionante coluna de fogo e fumaça que vemos no lançamento da Apollo e do ônibus espacial, foguetes químicos não vão muito longe num sistema solar. Para dar ideia dessa distância, nossa sonda espacial mais afastada, a Voyager 1, lançada em 1977, está voando há 34 anos a 60 mil quilômetros por hora. E está só começando a sair do sistema solar. Se o seu destino fosse Alpha Centauri, ela levaria mais de 56 mil anos para alcançar sequer o sistema estelar mais próximo. Para realizar missões interestelares em quadros temporais do tempo de uma vida humana, cerca de 50 anos, precisamos aumentar a velocidade em que podemos viajar em pelo menos um fator de 1.000. Os cientistas determinaram que a velocidade da luz são impressionantes 300 mil quilômetros por segundo. Uma espaçonave viajando pelos sistemas estelares teria que alcançar uma porcentagem significativa dessa velocidade para chegar sequer à estrela mais próxima. O maior obstáculo é o peso. Um foguete químico cobra um alto preço em peso porque todo o seu combustível deve ser levado a bordo. Podemos calcular que, para alcançar até mesmo 6% da velocidade da luz, usando combustível de foguete, seria preciso mais desse combustível do que a massa que existe no universo. Então, sabemos que é realmente impossível chegar a outro sistema estelar usando combustível de foguete. Para que vistas extraterrestres fossem possíveis, a espaçonave teria de resolver esse problema. Em 2011, a NanoSail-D da NASA tornou-se a primeira vela solar a orbitar o planeta. A vela ultrafina de 9 metros quadrados usa luz solar ou pressão de fótons como fonte de propulsão. Uma das limitações imutáveis da propulsão a foguete é o fato de qualquer foguete precisar levar seu combustível. Uma vela solar tira vantagem de recursos naturais, como, por exemplo, fótons que emanam do Sol, que são usados para propelir a vela solar. Do mesmo modo, a asa delta pode voar sem combustível ou motor, aproveitando única e simplesmente os recursos naturais que nos cercam, que no caso são a atmosfera e as leis da aerodinâmica. Para alcançar velocidade suficiente para rebocar uma espaçonave com formas de vida, a vela precisaria ser enorme, com centenas de quilômetros de diâmetro. E por que a pressão dos fótons de uma estrela diminuiria quanto mais a vela se distanciasse? Alguns imaginaram um raio laser concentrado que dirigisse energia sobre a vela. Finalmente,
Infelizmente, essa asa delta e todas as asas deltas precisam pousar, mas uma vela solar movida por um raio laser certamente poderia viajar até as estrelas. A velocidade máxima de uma vela solar? 10% da velocidade da luz. Viajar da Terra a Alpha Centauri usando fótons gerados por laser levaria cerca de 45 anos. Atualmente, a NASA e outras agências espaciais planejam lançar mais velas solares. Mas há outras fontes de propulsão mais potentes no universo. Nos anos 60, propuseram um modo de propulsão de espaçonaves literalmente soltando cargas explosivas por trás, e a força de explosões empurraria a nave para frente. O protótipo foi chamado de Orion Drive, e houve uma série de experimentos com cargas convencionais para mostrar que funcionaria. Mas o Orion Drive usaria cargas nucleares. Para simular esse sistema de propulsão, Paul e Jim prepararam uma demonstração em que colocarão uma pequena carga química dentro deste barril e vamos levantá-lo uns 15 metros do chão. Nós vamos calcular a energia liberada nessa explosão e compará-la a uma carga nuclear de uma espaçonave com sistema Orion. Nosso simulador da espaçonave Orion já está pronto. Vamos detonar as cargas lá dentro, explodir o barril no ar e comparar com a energia liberada em uma típica explosão nuclear usada numa propulsão Orion. A espaçonave Orion, estudada em Los Alamos no final dos anos 50, propunha a fissão nuclear como força propulsora. Essa energia é produzida quando o núcleo de um átomo se divide, produzindo nêutrons e prótons livres, que liberam uma colossal energia: os raios gama. Agora! A carga explosiva neste barril de 16 quilos jogou-o a uns 18 metros do chão. Uma pequena carga nuclear em Hiroshima liberou cerca de 27 milhões de vezes mais energia. Claramente é um meio de propulsão prático para viagens interplanetárias ou mesmo interestelares. Devido às enormes explosões, o método Orion exigiria, na parte traseira da nave, uma placa de metal imensa e espessa para absorver o impulso de uma explosão e uma série de amortecedores para evitar que os tripulantes fossem sacudidos sempre que as cargas explodissem. A velocidade máxima de uma espaçonave movida a explosões nucleares? Cerca de 5% da velocidade da luz. Tempo de viagem da Terra até Alpha Centauri? Cerca de 90 anos. Apesar de sua poderosa fonte propulsora, a nave movida por explosões nucleares é mais lenta que a vela solar. Mas há outra reação nuclear mais intensa. A tecnologia de fissão nuclear é bem conhecida e é usada para gerar energia na Terra há décadas. Mas há outro tipo de tecnologia nuclear, a fusão nuclear. A fusão é a fonte de energia do Sol. No núcleo do Sol, as temperaturas são tão altas, os átomos se movem tão rápido que se chocam, criando novos elementos e liberando energia. O oposto da fissão, a energia por fusão, é produzida quando dois núcleos atômicos se fundem para formar um único núcleo, mais pesado. O resultado é uma enorme liberação de energia. Uma espaçonave movida por energia de fusão foi proposta num estudo de 1970 chamado Projeto Dédalo. Sua missão exigia uma viagem à estrela de Barnard, a 5,9 anos-luz de distância. Em vez de bombas nucleares, a nave movida à fusão cria sua propulsão a bordo numa câmara de reação. Os pellets de combustível para a espaçonave Dédalus consistia de pellets compostas de um mix de deutério e hélio 3.
Eles eram acendidos pelos chamados raios de elétrons relativísticos, que são elétrons de energia extremamente alta que atingiam os pellets de deutério hélio 3, causavam sua fusão e uma quantidade enorme de energia era liberada. O modelo Daedalus exigia 250 desses pellets a cada segundo por mais de 2 anos. A espaçonave teria pesado 55 mil toneladas, a maior parte disso seria combustível. O peso dessa espaçonave seria muito grande, mas uma civilização avançada poderia eliminar o problema, extraindo hidrogênio durante sua jornada interestelar. O deutério, ou hidrogênio pesado, existe em abundância na Terra, principalmente na água do mar. Mas o hélio 3 é um isótopo bem mais raro. Em nosso sistema solar pode ser encontrado na Lua e em Júpiter e Saturno em vastas quantidades. Cientistas propuseram usar imensas conchas de hidrogênio para coletar o hélio 3 necessário para cruzar o espaço vazio. Então é concebível que, com uma nave movida por fusão nuclear, possamos ir para outro sistema estelar e usar o hidrogênio dessa estrela para reabastecer. A espaçonave autossuficiente e movida à fusão pode evitar um peso imenso e chegar a velocidades passíveis de permitir a exploração de estrelas próximas num quadro de tempo razoável. A velocidade máxima de uma espaçonave movida à fusão nuclear chega a 15% da velocidade da luz. O tempo de viagem da Terra a Alpha Centauri? Cerca de 35 anos. Os custos enormes, a logística e até a política do voo espacial movido à energia nuclear levaram a humanidade a desistir de todo e qualquer plano. Mas uma sociedade suficientemente avançada pode trocar a propulsão nuclear por algo que parece um paradoxo impossível: viajar à velocidade da luz sem sair do lugar. Os OVNIs podem atingir as imensas velocidades necessárias para as viagens interestelares? Uma resposta potencial pode estar enterrada a quase 10 metros da superfície no centro dos Estados Unidos. O colisor Tevatron, do Fermilab, perto de Chicago, Illinois. Correndo um pouco abaixo da velocidade da luz, partículas de prótons e antiprótons são lançadas em direções opostas e se encontram numa colisão de alta energia. O impacto produz raios gama, a fonte da energia mais alta conhecida no universo e potencialmente a chave para a viagem interestelar. A melhor maneira de produzir antimatéria aqui na Terra é empregar a equação mais famosa que Einstein nos ensinou, ou seja, E igual a mc ao quadrado, que diz que para uma certa quantidade de matéria obtemos energia. É uma grande ideia, porque é incrivelmente eficiente. Essencialmente, toda a massa nas partículas são convertidas em energia. Mas como a antimatéria pode existir no universo se precisa ser fabricada artificialmente? É a pergunta que Stephen Nate, da Filadélfia, enviou ao universo. Pergunte ao universo. Stephen, a antimatéria com certeza existe. E quando se encontra com matéria normal, ocorre uma explosão de radiação eletromagnética. Nós podemos fazer pequenas porções de antimatéria em laboratórios, mas também podemos colher antimatéria no espaço. Alguns raios cósmicos, carregados com partículas cheias de energia vindas do espaço, na verdade consistem de antimatéria. Pergunte ao universo. Atualmente, o supercolisor é o único modo viável de produzir antimatéria. E ainda é criado em quantidades muito pequenas. Se conseguíssemos descobrir como criar e armazenar antimatéria suficiente, teríamos um combustível que, quando misturado com matéria comum, liberaria uma enorme quantidade de energia num ritmo bem maior que o da fissão ou fusão. Porque sabemos que a antimatéria existe e que a antimatéria pode ser criada e armazenada, é concebível que uma civilização avançada possa criar e canalizar a energia da antimatéria em quantidades suficientes para criar um foguete de antimatéria.
Uma nave de antimatéria poderia alcançar velocidades inacreditáveis, pouco abaixo da velocidade da luz, quase chegando à velocidade do raio de uma estrela através da galáxia. O tempo de viagem da Terra a Alpha Centauri? Uma distância de 4 anos-luz e meio, cerca de 5 anos. Em termos custos de criar partículas de antimatéria suficientes para mover tal espaçonave seriam astronômicos. Talvez seja acessível em moeda alienígena, mas uma espaçonave de antimatéria como essa tem um preço alto. Os raios gama da propulsão antimatéria são tão perigosos que podem destruir a estrutura celular de todos os seres vivos a bordo. A espaçonave teria de incluir um avançado mecanismo de blindagem para manter os tripulantes vivos. E a velocidades tão altas, há ameaças igualmente destrutivas no universo. O espaço é bem vazio, mas se estiver perto da velocidade da luz, precisará de um sistema de blindagem extremamente eficiente para protegê-lo de partículas de poeira interestelar que aniquilaria uma espaçonave a essa velocidade. Mas se os escombros espaciais são tão perigosos, por que não evitá-los completamente? A solução pode ser familiar aos fãs de Star Trek. Uma espaçonave capaz de atingir a velocidade da luz sem sequer se mover. De fato, trata-se da criação da chamada dobra espacial, e o nome vem direto da ficção científica. Isso envolve comprimir uma região do espaço-tempo em frente à espaçonave e expandir uma região do espaço-tempo atrás da espaçonave, com a espaçonave em si estacionária dentro dessa bolha plana. Então seria efetivamente uma viagem numa onda do espaço-tempo. A dobra espacial pode parecer pura ficção científica. Mas em 1994, um jovem e respeitado físico, Miguel Alcubierre, publicou um trabalho sério sobre como viajar numa dobra espacial controlável. Há enormes obstáculos na solução de Alcubierre. O maior é a chamada energia escura. Um fenômeno cósmico reconhecido em 2011, quando 3 cientistas receberam o prêmio Nobel por provarem sua existência. A explicação mais simples, proposta para o fenômeno da energia escura, é que há uma propriedade intrínseca do espaço em si que o faz querer se expandir. É algo que você pode ver em partes mais distantes do universo, onde há esse componente extra de aceleração, mas não é uma fonte de energia armazenada, como a solar ou outros tipos de energia. Então não é inconcebível, não está além do domínio da possibilidade que alguma civilização avançada em algum lugar do universo tenha aprendido a canalizar a energia escura para criar uma forma exótica de propulsão. Mas há outro obstáculo para a dobra espacial. O único modo conhecido de impulsionar uma espaçonave dentro de uma dobra exige canalizar a intensa energia de um buraco negro. Essa noção simples é, de algum modo, criar uma porção de matéria muito concentrada, extremamente concentrada, ao ponto de criar um buraco negro. Se você puder gerar um buraco negro numa escala pequena, digamos, você pode pendurá-lo em frente a uma nave e usar sua distorção do espaço para impulsionar a espaçonave. E exatamente a qual velocidade uma dobra espacial poderia arrastar uma espaçonave? A implicação clara do trabalho de Alcubierre é que deve ser possível, se você puder fazer essa dobra espacial, chegar a velocidades de quase qualquer múltiplo da velocidade da luz. O tempo de viagem da Terra a Alpha Centauri a bordo de uma nave leve e veloz movida por uma dobra espacial? Cerca de 4 anos e meio ou menos, desde que ninguém a bordo se incinere. Um problema da dobra de Alcubierre é que dentro dessa dobra espacial, as temperaturas seriam maiores que no núcleo solar. É bem quente. Mais um pequeno problema para resolver antes de chegar ao planeta Terra.
Mas e se essa espaçonave alienígena chegasse à nossa atmosfera movida por uma dobra espacial e puxada por um buraco negro? Talvez não fosse a primeira aparição de um OVNI, mas certamente não seria a última. – 13 de março de 1997. Milhares de pessoas presenciam um fenômeno óptico deslizando pelo céu do Arizona. Relatos sobre uma série de luzes intensas em padrões geométricos vêm de várias partes, incluindo várias pessoas em Phoenix que viram uma nave de 1,5 km de largura com luzes piscando uma após a outra. Reconstruindo os eventos daquela noite, as luzes de Fênix eram quase certamente sinalizadores lançados por uma aeronave da Air Force A-10, combinados com a tendência humana a visualizar uma força sólida ligando-as. É a melhor explicação para as luzes de Fênix. Para muitos, as luzes de Fênix eram prova direta de que uma imensa nave extraterrestre havia chegado. Alguns até mesmo a chamaram de nave-mãe. O propósito de uma nave-mãe extraterrestre é fundamental para teorias sobre visitas alienígenas. É o único modo de vencer as vastas distâncias do espaço interestelar. O termo nave-mãe teve origem na mesma época que o termo discos voadores. E eu acho que a ideia universal era que você não podia fazer uma viagem interestelar numa nave individual. Era preciso ter uma nave realmente grande. Eu acredito que uma analogia adequada de uma nave-mãe seria um porta-aviões, porque o porta-aviões percorre as vastas distâncias através dos oceanos, mas seu propósito é transportar aeronaves menores que depois podem cumprir suas missões. Se a jornada para a Terra for longa, da ordem de séculos ou até milênios, a nave-mãe seria muito mais que apenas um porta-aviões. Há a nave geracional ou nave arca, uma espaçonave muito grande que é essencialmente um ecossistema fechado no qual gerações de habitantes esperam nascer, crescer e morrer num longo período que a espaçonave leva para chegar ao seu destino final. Talvez com tecnologias tal como a animação suspensa, passageiros alienígenas possam ser postos para dormir e reanimados após a vasta jornada. Sobreviver a essa viagem também significaria sobreviver à energia destrutiva que move a espaçonave em si. Uma solução lógica de design, uma nave-mãe em forma de charuto, é precisamente o que muitas testemunhas de OVNIs afirmam ter visto. Qualquer sistema de propulsão avançado precisa situar a tripulação o mais longe possível da fonte de propulsão. E um modelo possível e provável seria longo e fino, com um motor localizado numa ponta da espaçonave e um suporte ligando a seção da tripulação o mais longe possível para evitar lesões por nêutrons de alta energia, raios X ou raios gama do sistema avançado de propulsão. Se tais naves de fato visitaram o planeta Terra, as evidências seriam esmagadoras e inegáveis. Uma coisa que essas tecnologias avançadas e exóticas têm em comum é que todas elas irradiam quantidades prodigiosas de energia. Portanto, seríamos capazes de vê-las como faróis no mar, a anos-luz de distância. A emissão concentrada de raios-x, raios gamas ou partículas subatômicas seria suspeita porque nós não vemos isso em nosso ambiente em uma circunstância normal. Além das óbvias evidências visuais, o efeito físico de uma nave-mãe se aproximando tanto da Terra pode ser uma forma aterradora de apocalipse. Para ser bem sincero, se essa tecnologia ou civilização extraterrestre decidisse não desligar os motores, seria catastrófico para a vida na Terra, pois levaríamos um banho de nêutrons, raios X e raios gama. Se for uma versão de uma dobra espacial, então envolve distorção espacial. E é melhor não estar perto de nenhuma grande massa, isso incluindo a Terra. Essas visitas catastróficas supõem que os alienígenas estão dispostos a arriscar suas próprias vidas no espaço interestelar. Mas pode haver um jeito melhor.
Eles podem ficar em casa e explorar o cosmos usando uma raça de máquinas pensantes. Para muitos ardentes defensores do fenômeno dos OVNIs, o que se deu em Roswell, Novo México, no verão de 1947, é o que define o contato com alienígenas na história humana. Na cultura popular, o detalhe mais memorável do suposto acidente veio das descrições dos corpos dos extraterrestres encontrados no local. Nas décadas seguintes, essa visão dos alienígenas tornou-se o padrão aceito na ficção científica e nos recorrentes relatos de contatos posteriores. As cabeças grandes podem explicar uma característica esperada da biologia alienígena: inteligência superior. Os crânios maiores conteriam cérebros maiores e mais avançados, comparados aos nossos. Dominar os enormes desafios da viagem interestelar certamente exige inteligência, mas pode requerer algo que vai além da biologia orgânica. Uma área da ficção científica onde podemos estar errando é em supor que os alienígenas são biológicos, que são seres vivos. Acho que as possibilidades de tipos de organismos que podem viajar entre as estrelas são muito abertas. E uma possibilidade que surge, às vezes, na ficção científica é a inteligência artificial. Segundo uma recente equação conhecida como Lei de Moore, o número de transistores num único chip de computador dobra a cada 18 meses, ou seja, a velocidade de processamento do computador dobra. Essa tendência continua há mais de meio século. E se espera que continue até 2020 ou mais. O exponencial aumento da velocidade de processamento está levando a um fruto da ficção científica chamado inteligência artificial. Se você inventa uma máquina, daqui a 100 anos, essa máquina não só é mais inteligente que você, como é mais inteligente que todos os humanos. E essa é a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência real. A inteligência artificial pode evoluir muito mais rápido. Mas a forma de inteligência artificial, que é tanto ameaçadora como promissora, é aquela que pode fazer o que nossos cérebros podem fazer, pensar como pensamos. No laboratório de inteligência artificial de Stanford, o futuro de verdadeiras máquinas inteligentes se aproxima rapidamente. Algumas coisas dificultam a inteligência artificial. Uma é que ainda não sabemos fazer os computadores aprenderem de modo tão eficaz quanto os humanos. Os nossos computadores hoje não são tão velozes quanto gostaríamos para que simulem os processos de aprendizado que ocorrem no cérebro humano. Para demonstrar o estágio inicial da inteligência artificial, alunos de Stanford criaram um robô lutador que tenta aprender enquanto luta. O que ele está fazendo agora é tentando se defender, está reagindo ao seu movimento. Então, dependendo de como move sua espada, o robô se adapta ao seu movimento e às suas ações. Robôs como este são um avanço importante em direção à inteligência artificial. Aqui estamos usando métodos de inteligência artificial. O robô aprende métodos para se adaptar ao seu ambiente, mas ainda não estamos numa fase em que o robô está realmente pensando. Os computadores de hoje ainda são muito menos inteligentes que os humanos, mas no futuro eu acho que os computadores podem alcançar e talvez até mesmo superar a inteligência humana. E, se for assim, imagine que cada um de nós terá um computador na carteira ou no celular, tão inteligente quanto Einstein ou talvez mais. Como a civilização mudará e de que coisas incríveis seremos capazes? Apesar de avançado, o robô esgrimista é apenas uma analogia rústica do tipo de máquina inteligente capaz de pilotar uma espaçonave interestelar. Os imensos obstáculos da viagem espacial, incluindo a escala temporal e os riscos cósmicos, tornam muito possível que uma raça de máquinas inteligentes faça o primeiro contato. Mas se a viagem interestelar realmente acontecer, parece razoável não mandar esses seres biológicos.
Eles são frágeis, suas vidas são finitas. Assim como a NASA envia sondas robóticas para explorar o sistema solar antes de exploradores humanos, nosso primeiro contato com alienígenas pode ser com sondas robóticas. Um ser biológico ou uma inteligência artificial? Nossa visão dos extraterrestres continuará mera especulação até que o primeiro contato seja feito. Mas quanto tempo esperaremos? E apesar da falta de evidências concretas, até que ponto é provável a existência? A galáxia existe há muito tempo. O sistema solar existe há muito tempo, mas a galáxia há muito mais. E muitas estrelas da galáxia são muito mais antigas que o Sol e nosso sistema solar. Então é possível que, se houver essas civilizações muito mais antigas que a nossa, se existirem há, digamos, uns 100 mil anos, então é bem possível, eu acho, que tenham aprendido ou a se comunicar através do espaço interestelar ou a viajar através dele. Até que o primeiro contato ocorra, a humanidade continuará a procurar OVNIs nos céus. Não se provou até agora que nenhum fosse extraterrestre. Mas isso não exclui a possibilidade de que os seres humanos possam um dia descobrir evidências de uma civilização inteligente, seja no distante espaço ou bem mais perto de nós.